Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos. Alimentos, combustível, energia elétrica, com certeza você já reparou como está tudo mais caro. Esse aumento internacional dos preços, dos insumos, recai sobre o custo de produzir. Insumos aí eu estou chamando commodity agrícola, commodity mineral, tá? E isso fez com que encarecesse o custo de produzir. E hoje eu te convido para um passeio com as baleias jubarte. Acho que primeiramente o nome dela científico é Megaptera novaeangli, né? Então esse Megaptera significa grande asas. As nadadeiras peitorais que elas utilizam para fazer os movimentos, os comportamentos aqui das áreas reprodutivas. Então acho que é o que chama mais atenção inicialmente são as peitorais dessas baleias. Está aberta a temporada das baleias jubarte no litoral do Espírito Santo. Todos os anos, elas saem lá da Antártida para terem os seus filhotes no Banco dos Abrolhos. Pesquisadores aproveitam a presença das baleias para monitorar o comportamento delas na costa capixaba. Eu e o cinegrafista Alex Miranda acompanhamos o trabalho de pertinho. Elas chegaram, exuberantes. A baleia jubarte é um animal muito peculiar, né? Entre as baleias. Acho que primeiramente o nome dela científico é Megaptera novaeangli, né? Então esse Megaptera significa grande asas. As nadadeiras peitorais que elas utilizam para fazer os movimentos, os comportamentos aqui das áreas reprodutivas. Então acho que é o que chama mais atenção inicialmente são as peitorais dessas baleias. São bem carismáticos, na verdade, que também se diferenciam das outras baleias por causa do canto, né? Os machos, eles cantam e tem... Essas canções, elas são seguidas de diversos estrofes, né? Então, e a cada ano eles vão modificando essas canções. Ocorre trocas também de informações entre populações de outros locais e eles acabam trocando esse conhecimento dessas canções. Tamanho, né? Uma baleia que pode chegar a 16 metros e 40 toneladas aproximadamente. Um animal que tem um cuidado parental também muito interessante, que a gente vê um cuidado com o filhote muito forte. Está aberta a temporada das baleias jubarte na costa capixaba. A baleia jubarte vem para cá para se reproduzir, né? Ela se alimenta nas proximidades das ilhas Geórgia do Sul e Sandwich, próximo da Península da Antártida. E todos os anos, a partir de abril, elas começam uma incrível jornada, uma viagem de 4.000 quilômetros para as águas mais calmas e quentes brasileiras, no litoral brasileiro, principalmente o litoral da Bahia e o litoral do Espírito Santo. O litoral do Espírito Santo é um verdadeiro berçário para as baleias jubarte. Aqui elas encontram tudo o que precisam para os filhotes nos primeiros meses de vida. As baleias jubartes, elas são brasileiras, né? São capixabas, elas nascem aqui. Elas estão situadas nessa região aqui da plataforma do Banco de Abrolhos, né, que nós chamamos, que é uma região que, devido à plataforma, as águas são mais rasas e acaba esquentando mais rápido, né? As águas são mais quentes, então essas baleias, elas procuram essas áreas. O Banco dos Abrolhos, ele começa no norte do Espírito Santo e vai até ao sul da Bahia, então toda essa região são procuradas por essas baleias, elas nascem aqui, criam seus filhotes, elas se reproduzem, todo o ciclo reprodutivo é realizado aqui e depois elas realizam a migração para a Antártica, onde tem uma maior quantidade de alimento disponível, que é o crio, que é a principal fonte de alimento desses organismos, e elas se alimentam nessas regiões antárticas e retornam para o Brasil todo ano, aqui para o Espírito Santo, para poder completar o seu ciclo reprodutivo. Mais que contemplação, a presença das baleias jubarte na costa capixaba é objeto de pesquisa desta turma aí, os amigos da jubarte. Do mar a gente extrai e leva para a terra
as informações, os dados, né, sobre os cetáceos, baleias e golfinhos de uma forma geral. Com essas informações, através das metodologias de drone monitoramento, do MAP, né, que é o monitoramento acústico passivo, da observação tradicional desses cetáceos, a gente consegue ter uma ideia da abundância, da distribuição, da riqueza desses cetáceos aqui na plataforma da Grande Vitória. E também a saúde desses animais. Se esses animais estão bem, quais são os impactos que podem estar prejudicando esses animais aqui, né, impactos antrópicos, né, produzidos pelas atividades humanas, seja a atividade pesqueira, seja a logística portuária, pesca e lazer, prospecção de petróleo e água profunda, poluição residual ou acústica. Nossa equipe acompanhou uma saída dos pesquisadores. E logo avistamos as primeiras baleias, a menos de 2 horas de barco da capital Vitória. O olhar treinado da equipe consegue avistar as baleias de longe. O primeiro sinal qual é? O primeiro é o borrifo, né? Que é quando a baleia respira. Muita gente acha que é um esguicho de água, né? Mas na verdade é o ar quente que sai do pulmão e ao entrar em contato com a atmosfera mais fria, ele condensa, né? E vira esse vapor que a gente vê. E os splashes, que são quando as baleias saltam, né? E nós conseguimos ver muita água sendo espalhada, né? Devido ao salto. A tecnologia tem ajudado no monitoramento e na identificação das baleias. Antigamente a gente fazia a fotoidentificação da baleia através da nadadeira caudal, que cada baleia tem tipo uma impressão digital na caudal, né? Cada caudal é diferente. Com o advento do drone, com a tecnologia de drone aparecendo, o pessoal da pesquisa começa a conseguir ver o comportamento da baleia melhor, sem ter essa visão limitada que a gente tem do barco. A gente consegue ver de cima, sem o reflexo do sol na água, então consegue ver o que a baleia está fazendo, consegue ver se a baleia está bem de saúde, consegue ver quantos indivíduos estão. Tudo o que acontece no mar é registrado pelos pesquisadores. Essas fichas nós tentamos registrar um pouco sobre essas informações de composição social, biogeografia. Então a gente pega a coordenada, né, geográfica, a latitude e a longitude desses grupos, a composição social, o número de indivíduos, o comportamento. Acaba que depende muito da expedição que a gente está fazendo. Se a expedição é turística, ela acaba tendo um olhar mais para a relação do turismo, né, desses organismos com a embarcação, se houve mudança de comportamento, se teve interação. E na pesquisa mesmo nós estudamos abundância, tentamos, né, coletar dados que vão nos informar isso, abundância, densidade. As imagens e os dados captados pela equipe em alto mar também têm outra utilidade. A partir dessas informações a gente começou a desenvolver as outras vertentes do projeto, a fazer o fomento do ecoturismo sustentável, né, de uma forma ordenada, a fazer as atividades de educação ambiental. Ou seja, a baleia e o golfinho se tornaram, de uma certa forma, um eixo narrativo para a transmissão do conhecimento para professores, para alunos de infantil, fundamental, ensino médio. Então, não só na educação ambiental, mas na sensibilização dos turistas, por exemplo. A gente começou a capacitar as agências de turismo quanto às normas de avistagem, quanto à legislação de proteção aos cetáceos, questões de segurança no mar, através da Capitania dos Portos. Mas também com a preocupação de levar esse turista essa informação da sensibilização, da educação ambiental também. Por conta da pandemia, medidas sanitárias impostas pelas autoridades de saúde do país se tornaram obrigatórias, como o número limitado de pessoas nas embarcações, o uso de álcool em gel e máscaras de proteção. Ano passado, nós tivemos um grande número de turistas que vieram fazer, com todo o protocolo de segurança sendo seguido, e tivemos, inclusive, mais cruzeiros do que no ano retrasado, né, de 2019, quando ainda não estávamos na pandemia. Então a gente acredita que para o turismo vai ter sim um número grande de participantes, muitas baleias e muitos resultados também, muitos dados que vão nos ajudar aí na avaliação. A temporada de observação de baleias no litoral do Espírito Santo está apenas começando. Até o final de outubro, o espetáculo está garantido, com toda a segurança.
Intervalo, o Mundo Cooperativo volta já. Alimentação nas alturas, combustível nas alturas, energia elétrica nas alturas. E não para por aí não. A situação vivida pelo brasileiro atualmente não é das melhores, e para falar um pouquinho sobre economia, eu convidei a economista e também professora Arilda Teixeira para bater um papo conosco aqui no Mundo Cooperativo. Professora, bem-vinda. Boa tarde. A situação não tá bonita, não? Não, difícil. Professora, como é que nós chegamos a essa situação? Bom, o início foi o aumento internacional dos preços dos insumos. Não tem nada a ver com o Brasil. Mesmo se a gente estivesse aqui em guerra, isso já ia acontecer. Esse aumento internacional dos preços, dos insumos, recai sobre o custo de produzir. Insumos aí eu estou chamando commodity agrícola, commodity mineral, tá? E isso fez com que encarecesse o custo de produzir. Se o custo de produzir subiu, os produtos que são produzidos com esse custo terão seus preços aumentados também. Mas isso era uma situação esperada? Isso aí foi decorrente de efeitos da pandemia do Covid, da forma como os mercados internacionais, o brasileiro inclusive, né, os mercados mundiais reagiram à pandemia. Então, isso foi um reflexo automático. E a perpetuidade dele, né, esses desdobramentos que vêm sendo feitos, aí são decorrências das incertezas e das instabilidades que cada um dos mercados está produzindo. No nosso caso aqui, o Brasil tem seu grupo de especificidade, né, de incertezas, que está ajudando a aumentar mais ainda esse preço. Uma delas, por exemplo, que é um dever de casa que não foi feito, é o problema nosso de energia. Como é que, se alguém pode me explicar, um país que é o maior, que tem o maior reservatório de água do mundo, que água é fonte de geração de energia hidroelétrica. Como é que um país desse pode ter crise hidroelétrica? Isso é erro de gestão, ineficiência de gestão, falta de planejamento, omissão de gestão e, principalmente, falta de punição para aqueles que deveriam ter feito e não fizeram. Como isso é muito comum no Brasil. Os erros nossos, principalmente que vêm do setor público, eles são muito menos pelo fato de não ter sido punido aqueles que não fizeram o trabalho deles, do que por ter sido um erro. Então, o problema, a crise energética é simplesmente uma consequência de omissão, de negligência, sabe? E isso tem recargo sobre a economia. E agora, como sempre faz, o preço, né, cai em cima de quem? Do consumidor. A parte mais fraca da corda, né? E aí é essa história que nós estamos vivendo, esses aumentos de preço, que nesse percentual que nós estamos, eu só vi isso lá atrás, foi quando a gente estava na hiperinflação, que a gente via preços albino com percentuais muito altos por dias, por semanas. Assim. Década de final de 80, início de 90? Exatamente. Final de 80, início de 90, até o Plano Real. Aí o Plano Real acomodou. Nós quase entramos nos eixos. Parecia que o Brasil tinha tomado juízo. Professora, pessoas sem dinheiro para comprar arroz, sem dinheiro para comprar feijão, comprar carne é um negócio que está fora de cogitação, né? Porque está tudo muito alto. E esse escalonamento pegou muita gente desprevenida também. Olha, esse aí é o efeito mais nefasto da inflação. Nós economistas falamos que a inflação é um imposto regressivo. O que é isso? Ele cobra mais de quem ganha menos. Então, num período inflacionário, aquelas pessoas que ganham menos sofrem mais com o aumento dos preços. Por essa razão, a inflação, além do impacto sobre a economia, ela é socialmente injusta. E é por essa razão também que a autoridade monetária tem que lutar para controlar a inflação. Porque ela não só pode obstaculizar o crescimento da atividade econômica, mas também dispersar injustiça social.
E isso que você está descrevendo aí, das pessoas não estarem conseguindo comprar o arroz, o feijão, isso é o reflexo, é a evidência mais pura de quão regressiva é a inflação e de quão importante é o Banco Central se comprometer para não deixar ela vir e nem permanecer. Nesse caso nosso agora, que a gente está sob esse choque inflacionário de custo, que não tem, o Banco Central, o Brasil não tem condição de controlar sozinho, por causa do efeito internacional, e nós temos esse impactando e dificultando mais ainda a vida dos menos favorecidos. Mas é impressão minha ou parece que nós vivemos em Brasis diferentes? Um Brasil que tem passado essa situação e outro Brasil que parece não se importar com essa situação. Isso aí eu acho que é falta de consciência de nós brasileiros, tá? Eu acho que é uma questão cultural, foge até meu âmbito de interpretação, porque eu estou aqui na economia, então mas eu vejo isso como um aspecto cultural, que é decorrência de muita falta de informação e de participação da vida socioeconômica do país. E aí, muitas vezes, as pessoas estão misturando economia com interesse político, entendeu? Interesse e uma coisa não pode se misturar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A ameaça da nossa instabilidade está nessa fronteira aí. Nós precisamos ter muito cuidado para não perder, como diz na minha terra, em Minas Gerais, perder o boi com a corda e tudo. Eu sou de lá também e é assim. Não é isso? É assim. Então, nós estamos, pelo que eu vejo, com muita preocupação, muito próximos de perder o dia. Quando abrir o olho, já foi boi, com corda e tudo. E qual é a saída? Existe luz no fim do túnel, professora? Ou não? A gente precisa ter cautela nesse momento. A luz pode se acender se houver uma definição das atitudes, das decisões, tanto do Ministério da Economia quanto em Banco Central, mostrando comprometimento com o Ministério da Economia, respeito fiscal, os limites dos gastos fiscais, o comprometimento com os projetos do país. Porque isso vai fazer o quê? Vai reverter as expectativas negativas para expectativas positivas, que são os investidores que estão de olhos abertos procurando oportunidades para investir. Se as expectativas se reverterem, isso volta. E aí, gradativamente, a atividade econômica por si só pode ajudar a queda da inflação. E a taxa Selic? A taxa do Selic, ela é um parâmetro. Por que ela subiu? Ela é a taxa básica, é a referencial. É a partir do Selic... norte. Exatamente. É o básico. A partir da taxa do Selic, formam-se as demais taxas. Do crédito ao consumidor, do financiamento e tudo mais. E o Selic também por ser a taxa básica, também é o parâmetro que o Banco Central usa para calibrar ou controlar o impacto da inflação. Então, se ele está num ambiente em que a inflação está pressionando, ele sobe o Selic, sobe a taxa do Selic, para poder diminuir o impulso de consumo e, com isso, atenuar um pouco os níveis de preço. Mais ou menos é isso que o Banco Central tem feito. Eu tenho até medo de fazer essa última pergunta, professora, para a gente poder encerrar. Até o final do ano, o que a gente pode esperar? Não tem previsão. Não posso, nesse momento não tem previsão. Tem previsão. Ou melhor, qual que é a dica? A dica é o que eu falei antes. O Brasil tem que, os gestores públicos, aqueles que estão tomando conta das instituições brasileiras, eles têm que começar a passar a impressão de controle, de comprometimento com o bem do país. O que o Brasil precisa para retomar o seu crescimento? Se passar por cima das fogueiras da vaidade, tá? das prepotências e das rixas que não se faz, não tem sentido ser feito, nós conseguimos romper isso aí. Se ficar em cima, cada um roendo um osso para si, nós vamos continuar como está. E agora é o momento de economizar. Sim, é o momento de não gastar demais. Gasta só o necessário. Se for preciso. Deixa tudo para depois. Depois. O próprio mercado vai ver e está todo mundo deixando para depois. Deixa eu baixar os preços aqui. Agora, ótima dica. Professora Arilda Teixeira, economista, muito obrigado pela aula de sempre. Nada aqui. Por vir explicar um pouquinho essa situação. E sempre que a corda apertar, eu chamo a senhora.
Pode vir. Ok? O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para você rever o nosso programa, você já sabe, é só acessar o portal Sim Notícias em simnoticias.com.br. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá! Tchau! Invista no Sicoob. Saiba mais em sicoob.com.br/para todos.